bem, pessoal? Meu nome é Vinícius Zoffoli. A gente vai conversar um pouco hoje sobre em que momento eu preciso começar antibiótico no paciente que eu suspeito estar com sepse, beleza? Primeira coisa que eu tenho que me perguntar, a minha suspeita de sepse é alta, né? Segunda coisa que eu preciso me perguntar, meu paciente está grave ou não está? E baseado nisso, a gente vai tomar essa decisão. Vamos lá? Então, o que a gente vai conversar aqui é baseado no novo guideline do Surviving Sepsis, que fez uma mudança que a gente já estava esperando há bastante tempo, tá? Vamos lá, então. Nos pacientes que eu tenho choque séptico, né? Ou seja, eles permanecem hipotensos, né? Depois de ressuscitação volêmica adequada, eu preciso começar uma droga vasoativa. Esse paciente, eu tenho que começar o antibiótico em até 1 hora, tá? Reparem aqui que isso é uma recomendação forte do último guideline do Surviving Sepsis, mas a qualidade da evidência, né, é muito baixa, tá? É, Se eu tenho um paciente que tem alta probabilidade de sepse e ele não está chocado, a recomendação de começar antibiótico até 1 hora é muito baixa mesmo, tá? Os trabalhos que começaram a avaliar essa associação entre tempo de início de antibiótico e mortalidade, eles foram todos retrospectivos, tá? A gente não tem trabalho prospectivo avaliando isso. E o primeiro trabalho, que foi o trabalho do Kumar de 2006, realmente viu essa associação, mas isso não foi confirmado em estudos feitos mais recentemente, tá? Uma própria subanálise do estudo ARISE, tá? Então, esse corte de 1 hora parece ser um pouco precoce demais, mas a gente ainda assim, se eu tenho paciente com choque séptico, eu começo o antibiótico em até 1 hora, e depois, se eu descobrir algum diagnóstico diferencial, né, eu suspendo esse antibiótico, tá bom? Beleza. Se a minha probabilidade de sepse é intermediária, né, no nosso julgamento clínico, e o paciente não está chocado, esse é o paciente que eu não tenho pressa, tá? Vou dar um exemplo aqui. O paciente tem alguma disfunção orgânica, por exemplo, uma disfunção renal, está precisando de algum suporte de oxigênio, mas ele não está hipotenso, esse é o paciente que eu tenho tempo para parar e pensar, eu não preciso começar antibiótico correndo, mesmo porque nesses estudos mais recentes que avaliaram essa relação entre tempo de início de antibiótico e mortalidade, parece que essa mortalidade só começa a aumentar lá para depois da quinta, sexta hora de que o paciente chegou no pronto-socorro, tá? Então, esse é um paciente que eu tenho tempo para pensar, combinado? Por último, quando a minha probabilidade de sepse é baixa, ou seja, o paciente já tinha alguma comorbidade de base, já tinha uma função renal um pouco alterada, ela piorou um pouquinho mais. O paciente já tinha uma insuficiência cardíaca, chegou precisando de suporte de oxigênio, mas você não tem certeza que é sepsia, essa probabilidade é baixa, na sua opinião. Esse é um paciente que eu não preciso sair começando antibiótico nem tão cedo, né, nem em 3 horas, e eu posso pensar com mais calma ainda, tá? O que eu faço nesse meio tempo? Se eu comecei o antibiótico nesse paciente com choque séptico, eu vou começar a dar suporte para as outras disfunções orgânicas, né? Vou fazer ressuscitação volêmica, vou tentar resolver a parte ventilatória, normalizar a pressão arterial do paciente, eu vou dar suporte para as outras disfunções. Nesse paciente daqui do meio, onde não comecei antibiótico e eu parei para pensar um pouco mais, eu vou começar a procurar diagnósticos alternativos. Por exemplo, esse paciente que chegou para mim com uma IC descompensada, eu vou ver se ele não ganhou peso recentemente. Aquele paciente jovem de 18 anos que chegou com insuficiência respiratória, talvez eu possa avaliar outras funções orgânicas, vou pedir uma tomografia para ver se não tem uma pneumonia complicada. Eu tenho mais tempo para pensar, tá? Vou dar um grande exemplo aqui para vocês. Esse paciente jovem de 18 anos que chegou para você com uma insuficiência respiratória, tá? Precisou de um suporte de oxigênio, catéter nasal de O2, né? E ficou bem. Se ele vem para você com um hemograma com 24.000 leucócitos, com desvio esquerdo, você vai pensar que isso é infecção. Se ele vem com, por exemplo, blastos na periferia, né? Você vai pensar em uma outra hipótese. Se ele vem com uma plaqueta de 5.000 no hemograma, você vai pensar que aquele infiltrado no raio-x não é pneumonia, é sangue, né? É hemorragia alveolar. Então, você tem que pensar em diagnósticos diferenciais, porque se você sair correndo, dar antibiótico e esquecer o resto, a gente pode deixar passar alguma coisa importante, tá?
Então, nesse paciente aqui do meio, eu vou procurar diagnósticos alternativos, pedir alguns exames complementares, seja laboratório ou de imagem, para avaliar ele com mais calma. Se, né, com o resultado, né, desses exames, à luz desses resultados, sepse se tornar uma hipótese mais improvável, eu não vou dar antibiótico, tá? Assim como eu vou fazer a mesma coisa para esse paciente aqui que eu acho que a probabilidade era baixa de sepse e eu decidi nem começar antibiótico, tá? Então, por que vale a pena esperar nesse paciente que minha suspeita não é alta de sepse e principalmente se o meu paciente não estiver chocado? Para priorizar as coisas que vão ajudar mais o paciente nesse momento. O antibiótico, quando eu dou, ele não vai fazer efeito imediato, certo? Tem coisas que são mais importantes de imediato. Por exemplo, priorizar a ressuscitação volêmica do meu paciente, né? Não deixar o paciente hipotenso, talvez começar a droga vasoativa precoce para corrigir a hipotensão. Se o paciente está ruim do ponto de vista ventilatório, talvez seja mais importante nesse momento entubar, garantir uma via aérea. Então, priorizar a ressuscitação do paciente, né, talvez mais do que antibiótico, seja importante nesse atendimento inicial. Coletar culturas é super importante, tá? Talvez valha a pena a gente perder tempo coletando cultura, porque se você começa antibiótico e depois colhe a cultura, o rendimento diagnóstico dessa cultura vai ser muito mais baixo. E seu paciente, às vezes, vai ficar com uma antibiótico terapia empírica por um tempo prolongado, pode ter algum efeito adverso desses antibióticos. E se você tem uma cultura, daqui a pouco ela pode positivar e você consegue escalonar antibiótico para a bactéria específica que está sendo seu problema. Ou mesmo a cultura vem negativa e você consegue suspender os antibióticos. Investigar outras hipóteses é super importante, tá? Para eu não ter esse viés de que tudo é infecção e deixar passar alguma coisa importante, tá? Mudança autoimune, alguma outra coisa que pode estar acontecendo, uma neoplasia que pode explicar um infiltrado pulmonar, né? E às vezes você pega um paciente desse, ele já tratou pneumonia 5 vezes e ninguém pensou que aquele infiltrado pode não ser infecção e sim uma neoplasia. Isso acontece, então a gente tem que pensar outras hipóteses. Um outro impacto muito importante para a gente é a redução da incidência de organismos multiresistentes, tá? Organismos MDR. Em termos de SUS, a gente tem que pensar nisso, tem que pensar em termos de custos, tá? Às vezes faltam coisas básicas na nossa unidade de saúde e a gente tem a mão aberta para prescrever antibióticos caros sem nem, às vezes, sem infecção. Então, a gente tem que pensar em termos de redução de custos ao sistema de saúde quando a gente prescreve antibióticos de forma mais racional. Isso daqui é super importante. Às vezes, se eu me dou o trabalho de parar para pensar um pouco e conseguir colher uma história com mais calma, examinar o paciente com mais calma, esperar sair algum exame complementar, às vezes eu consigo escolher um antibiótico que é até mais adequado para o meu foco. Uma vez que eu consigo elucidar o foco, eu vou escolher um antibiótico mais adequado para aquele foco e a chance do antibiótico ser eficaz é maior. Então, eu tenho vários benefícios de esperar para começar um antibiótico no meu paciente, tá? E a gente faz isso principalmente se o paciente não estiver chocado, tá? Então, era isso que eu tinha a dizer para vocês. Eu queria convidar vocês a assistir a nossa live de choque, né, na nossa semana do pronto-socorro, né, que vai estar aí preparando vocês para o lançamento do nosso curso Emergência na Palma da Mão. Nessa live sobre choque, eu vou discutir todo o atendimento do paciente que chega para você no pronto-socorro com choque. Então, vai ser muito legal e eu vou estar disponível para a gente bater um papo ao vivo para tirar as dúvidas de vocês, tá? Muito obrigado pela atenção e espero vocês na live.